Olá pessoal, boa tarde, boa tarde. Vamos para uma segunda etapa aqui da plantação dos inhame que logo mais eu estava falando mais cedo, né? Então agora eu vou mostrar um pouco da plantaçãozinha que eu vou fazer do inhame. Então vamos lá, né? O inhame já está aqui, já está cortado, a semente eu já preparei, né? Já está aqui. E vou mostrar para você a preparação de manhã, né? Do terreno, a levantação da leira, para poder, né, chegar a ficar nesse sistema aqui. Então vamos lá. Olha aqui pessoal, o primeiro passo para a gente levantar, fazer a leira, se cava, né, embaixo uma vala, cava uma vala, né, vem cavando, depois vem levantando, fazendo o formato da leira. Essa daqui, como é para inhame, ela é um pouco mais alta do que a gente faz para batata, para macaxeira e as demais coisas. Então para inhame a gente sempre levanta ela mais alta um pouco. Existe dois formatos, tem a sinaleira, né? E baseado tem lugar que a gente chama canteiro, né? E tem a muçuca. E na muçuca cava também dos dois lados, cava para um lado, cava para o outro. E de repente também se quiser cavar de um lado. Faz um buraco mais ou menos com 30, 40 centímetros, né? Tanto de fundura como de largura. Aí vem fazendo as muçucas, que no caso são esse formato aí. É o formato de muçuca, que é esse daí, ó. Esse aí que você tá vendo aí agora. Esse é o formato da muçuca. Aí você vê o espaço que a muçuca toca. Por que a diferença do canteiro para a muçuca? A diferença do canteiro para a muçuca é essa. Porque o canteiro, ele vantageia, ele pega mais semente, né? No caso ele vai pegar mais semente. Já na muçuca toma mais espaço, ó, porque o espaço ali é dado mais ou menos de 30 a 40 de um para outro, né? De um pé para outro. Já na leira não, a leira você vai plantar o quê? 20, mais ou menos, um palmo de um pé para o outro, palmo e meio mais ou menos, de 25 a 30 centímetros de um pé para outro. Então ele vai render mais, né? Você vai economizar, digamos assim, mais terra, né? E em vez de você plantar, digamos assim, 1.000 pés de inhame numa tarefa, você vai passar a plantar 2,5, 3.000 pés, mais ou menos assim, né? Desse jeito aí. E você sai daí de cima, não fica cavando nada aí em cima não, que você não tem nada aí, não cavou nada aí, não perdeu nada aí. É assim, né? Aí é que nem eu tô mostrando para vocês aqui, tá vendo? Isso aqui é leira. Aí eu fiz aqui mais ou menos um espaço de mostrar para vocês como é que é no canteiro de um pé para o outro. No caso que é isso aqui, ó. Isso aqui seria um pé, isso aqui seria um pé e esse daqui seria outro, né? Então assim. E agora eu vou mostrar a semente de inhame. Porque assim, como eu já tenho um certo costume de plantar, que já tem um bom tempo que eu não planto inhame, né? Mas Deus deu a graça de preparar essa semente para nós plantar. Então a semente é essa, veja bem. Então assim, na minha concepção, né, essa semente ela não é uma semente adequada para planta. Por que você me pergunta por que não é adequada? Porque o inhame aqui ele não está 100% maduro, ele não está o inhame maduro. Então você chega assim, você me pergunta, mas o tamanho da semente, não, a semente aqui, o tamanho, se eu fosse plantar para comércio, esse é o tamanho ideal. Porém eu ia plantar para fazer semente, então aqui ia dar mais ou menos quase duas. Então para não perder, né, e para não ir na dúvida se vai brotar ou não, então ela vai ficar nesse tamanho. E as demais às vezes tem umas aqui que eu até diminuí. Aqui é a parte da cabeça. A parte da rola ela ficou lá para vir depois, né? Para vir depois. Então é assim, pessoal, é desse jeito. Então assim, essa é as partes dos inhames que a gente planta, né? Essa aqui é a parte da cabeça, né? Vou procurar aqui mais ou menos uma posição para eu mostrar a vocês como é que se planta o inhame, para ter mais ou menos uma noção como é, né? Que aqui na roça é assim, pessoal, aqui é assim, aqui
É na roça. E na roça a gente faz tudo na base do improviso, né? Tudo na base do improviso. E esse aqui é um licorizeiro, que nem todos já conhecem. É um licorizeiro. E aqui embaixo é uma plantaçãozinha de batata que já está no ponto. Vou até já comecei ali, tirar ali, arrancar. E vou ter que tirar ela para não perder também, né? E é desse jeito. E é que nem eu falei para vocês, a semente, essa semente não é uma semente bem, digamos assim, bem madura, bem apropriada para a época, né? Porque é uma semente de irrigação, não é um inhame bem maduro. E nós estamos aí no período agora, começo de verão, né? Então, vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês um trechozinho da plantação, porque aqui é tudo na base do improviso, né? Então vamos lá. Não sei se vai ficar bem ou mais ou menos. Se o telefone não cair, eu creio que vai ficar mais ou menos bom, não é? É desse jeito aí, viu? Não vou poder estar falando porque vocês com certeza não vão conseguir ouvir a minha voz. Mas é desse jeito aí, viu? Vamos lá começar. Vou pegar aqui, pegar a primeira parte aqui assim, ó. Aqui, ó. A outra coisa que tem que ter uma certa profundidade daqui, ó. Tem que ter uma certa profundidade. Tá vendo aqui? Essa aqui, ó, é a profundidade que tá. Então aqui tem o quê? Tem quase 2 palmos. Dá uns 50 centímetros. Então veja bem. Se o inhame ele desce, ele vai ter terra fofa. Então por isso que tem a cavagem embaixo. Ele vai ter essa parte para ele descer. Então ele não vai achar terra dura. Aí se ele acha terra dura, em vez de ele descer, ele vai virar um pé. Então ele não tem para onde continuar descendo. E a plantação é simples e fácil.
isso aí, pessoal. O plantio é isso aqui. A plantação é desse jeito. Devagar e sempre, né? Eu tenho esses cupinzinhos de terra que os bichos morrem, rapaz, dá umas pegadas, ó. Mas desse jeito, né? É isso aí, pessoal. Esses três pedacinhos de leira aqui, ó, vai dar 66 pés, tá vendo? Plantado, né? Aí falta aqueles dois ali, ó. É desse jeito aí, pessoal. Que nem eu mostrei para vocês aí. É assim que a gente planta, né? Quer dizer, eu mesmo planto desse jeito. Essa é a forma de eu plantar o inhame, né? De plantar o inhame. E aqui, ó, essas duas leiras aqui, essa daqui e aquele outro pedacinho ali, junto deram 66 pés de inhame plantado. Agora tem mais dois pedaços ali, né? E aí eu vou também cavar mais um pouco, porque ainda tem um pouco lá. Tem as rolas e tem um pouco aqui da parte da cabeça, né? Da parte da cabeça. Aí eu creio que a casca que tem lá vai dar mais em torno aí de uns 30, 40 pés. O que tem lá. Então eu creio que vai fechar uns 100, de 100 a 120 mais ou menos. Porque assim, é que eu estou falando. É um inhame que aparentemente é novo. Não é um inhame bem maduro, né? Não é um inhame bem maduro. Ele aparenta ser mais ou menos maduro, né? Ele ainda está com a massa dele, não está 100% alvinha, é igual a coco seco. Ele está um pouco ainda meio vridento e meio amarelado. Então quando ele está assim, ele não está maduro 100%, né? Então não é uma semente adequada para plantar. Mas essa é uma semente que Deus tem preparado, né, de plantar nessa semente, né? Aí porque às vezes a gente não sabe o desígnio de Deus na nossa vida, né? Então foi essa que o Senhor tem preparado para plantar aqui. E como eu falei logo mais cedo, não é o tempo adequado de plantar o inhame, porque assim, na minha região a gente planta o inhame nas primeiras chuvas, quando a terra molha, aí você vai cavar a bueira, vai levantar os inhames e vem todo o processo. Então, porque o inhame ele é 6 meses, né? Com 6 meses o inhame para colher ele bem maduro, né? Agora se eu for fazer enxerto com ele, aí a faz entre 4 e 5 meses eu já saio fazendo a capação. Mas tirante disso aí, só depois de 6 meses que ele está bem maduro mesmo. Mas aí é assim, pessoal. Aí aqui eu deixei esse meio aqui, esse espaço aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Entre essa parte aqui e aquela dali. Porque eu deixei por causa desse pé de macaxeira, né? E aí eu não ia arrancar ele para perder ele, né? Eu ia botar ele no fogo, não ia cozinhar ele. Aí eu deixei ele aí. Mas ele tá cozinhando bem. Ele é desse ano ainda, né? Ele ainda é desse ano, não é uma caixeira de 2, 3 anos não. Essa é de 1 ano. Eu creio que ela tá em torno aí de uns 7, 8 meses, né? Que eu plantei no começo do verão do ano passado, né? No começo do verão, tá na faixa de 9, 10 meses por aí assim. Essa basezinha aí. E é assim, pessoal. Então isso aqui eu vou parando por aqui, né?
que ficou um pouco longo por causa de mostrar isso aí. Mas não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar o seu like, de dar o seu joinha, curtir, fazer seus comentários, né? E que tenham todos uma tarde abençoada com a presença do nosso Deus. Que o seu nosso Deus abençoe a todos vós aí. Não esqueça, pessoal, de compartilhar, de se inscrever no canal, dar o seu joinha, o seu likezinho. Esse ficou um pouco maiorzinho aí, vocês vão me perdoando, porque eu fui mostrar como é que se planta o inhame, como é que eu planto o inhame, né? Então aquele que tem o desejo de plantar, não sabe como é que se planta, então desde já lhe falo, você compra uma semente de inhame bem maduro, não importa o tamanho dele, se é de para semente ou não. A semente que vai fazer é você. O importante é que o inhame seja bem maduro, bastante maduro, maduro mesmo. Só que aí se você chegar numa barraca ou em qualquer mercado perguntar, esse inhame está maduro, lógico que o vendedor vai falar que é, né? Então você tem que conhecer o inhame. E quando ele está bem maduro, ele é alvinho e o fundo dele não é mole. Ele está com o fundo um pouco meio mole e ele não fica mole, ele fica bem conservado, ele não murcha. E ele aqui já está murchando um pouco, então há uma possibilidade dele também não nascer. Mas poderoso é Deus para fazer essa obra, né, na nossa vida. Então, não esqueça de se inscrever, dar o seu likezinho, compartilhar, fazer seu comentário. Estamos aqui à disposição de todos aí, né? E para aceitar algum comentário, o que vocês perguntar aí, a gente, na medida do possível, se souber, a gente faz a resposta, tá bom?